Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais esse momento aqui, um bate-papo com vocês. É como uma tentativa de ser justo aqui na construção do canal. Como esses dias eu falei muita coisa de mim, falei problema lá da viagem, falei agora recente eu botei um conteúdo aí acerca do meu pai, então. E tem uns relatos aqui de inscrito, eu fiquei, não, agora eu vou pausar aqui, falar de problema meu e vou ajudar os companheiros aqui, né? Companheiro não, né? Companheiro é os petistas, né? Os confrades aqui, acho essa palavra bonita. Pessoal, eu achei uma palavra bonita aí no canal A Vida é um Xadrez, o cara lá gosta de usar, eu achei bem compatível. Ao invés de chamarmos, como muitos falam, né, por aí, machosfera, existe uma palavra que ela ecoa melhor, eu acho que encaixa melhor. Androsfera. A androsfera, essa aí eu gostei. Que o andro é do masculino, né? Andro. A primeira vez que eu ouvi falar dessa palavra foi a andropausa. O declínio da hormonal masculina chamado de andropausa. Então, sempre que eu precisar agora utilizar, eu vou fazer igual o rapaz lá. Não estou lembrando o nome dele, do canal A Vida é um Xadrez. Eu gosto do canal dele, muito bom. De vez em quando ele aborda aí, ele fala do Red Pill, dos MGTOWs, numa abordagem muito sensata. Pessoal, vocês vão ficar aí me ouvindo enquanto eu... Só um momento. Fui pingar aqui um colírio no meu olho. Pronto. Se eu sentir mais incômodo aqui, parece que caiu um cisquinho no olho aqui, não sei. Aí eu pauso aqui e vou lavar ali na pia. Então, assim, eu vou priorizar aqui. Eu vou gravar um relato hoje, amanhã, sábado, durante o dia, eu vou gravar mais um relato. Se der de repente, só aqui no meu e-mail tem 3, né? Então eu vou dar um espaço aí para dedicar aos senhores, tentar ajudar os senhores aí. Vocês me ajudam tanto aqui, né? Vocês me ouvem, vocês opinam, dão sugestões acerca das questões minhas. Tem gente que até vem no Telegram, me manda áudio. Tudo isso aí é tempo que a pessoa dedica, né? Então, eu acho que uma forma que eu encontro de retribuir para vocês é também assistindo, priorizando também aqueles que chegam aqui com suas demandas à procura de ajuda, de alguma ajuda. E aqui eu vou ler um relato aqui, aliás, um depoimento que eu não li ainda, tem 10 dias já. Eu peço até desculpas aí ao meu nobre inscrito aí, você me mandou no dia 12 de outubro, né? Hoje, 10 dias depois, no dia 22 é que eu vou fazer a leitura. É correria mesmo aí, né? E às vezes eu tem situações que eu passo assim, que às vezes eu acho emergencial vir aqui, aí eu acabo deixando um pouco o e-mail, né? Mas eu não me esqueço de que eu tenho que também assisti-los nessa parte. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu não sei se teve mais de um, mas teve um inscrito que me mandou uma mensagem no meu último vídeo aqui, assim, demonstrando uma preocupação por o fato de eu ter gravado um conteúdo dentro de uma sala de aula, no momento que eu estava vago, né? E aí ele temeu assim que alguém pudesse estar ouvindo. Eu vou só tranquilizar, né? Esse inscrito e todos, né? Naquela manhã, aquilo foi o quê? Terça-feira, foi no dia 20. Não, terça não, quarta. Hoje é 22, né? Só pode ter sido na quarta-feira, dia, porque eu falo que eu anotei a data que eu tinha gravado. Na manhã de quarta-feira, eu dei aula até o intervalo, aí os poucos alunos que estavam comigo foram dispensados pela questão da virose. Os meninos estavam, as crianças estavam lá tudo espirrando, aquela fungada, assim, aquela coriza no nariz, até relatos de garganta ruim, aí mandou embora, né? Ligou para as mães, né? Nem pai, ligou para as mães, vieram buscar e aí eu fiquei livre. Só lancharam ali 9 horas e foi-se embora. Aí eu fiquei aquele horário vago. Eu mexi algumas coisas no meu computador e de repente me veio aquela inspiração para falar. Mas antes que eu começasse a gravar, primeiro eu fui lá fora, sabe? Eu fiz uma sondagem, é um negócio que
Pareceu que não, né? Porque eu entrei na sala e depois eu vi no protocolo aqui, não pode deixar a janela nem a porta fechada da sala. Fica a central ligada, a central de ar, mas tem que deixar aberto. Tanto que é um desperdício aí de energia terrível, né? Porque fica funcionando ali, acaba que nem resfria bem a sala. Depois que eu já estava ali gravando, foi que eu me atentei, que estava a porta e a janela. Aí eu fui lá e fechei. Eu pensei, eu tô só na sala, pra que eu vou deixar essa... Aí depois, não sei se vocês perceberam que uma funcionária me abordou, né? Uma funcionária foi lá e abriu a porta. Aí eu pausei, né? Pra não... O que ela foi fazer foi... Pessoal, eu sozinho, eu estava sozinho na sala, a mulher foi lá e abriu a janela e a porta. Mas assim, primeiro eu chequei lá fora, ó, numa sala ao lado, a minha sala é a última do pavilhão, aí atrás tem um pequeno pátio e os banheiros. Os banheiros, um lavatório lá de lavar as mãos. E a turma, vamos dizer assim, do meu lado direito, colada, também não estava tendo aula. Aí lá eu não sei porquê, não sei se foi porque aconteceu a mesma situação na sala, dispensaram, eu sei que não estava tendo aula. Eu cheguei a olhar e vi que nem a professora não estava na sala. Ela tinha ido para a sala dos professores mexer alguma coisa. E não tinha ninguém, assim. Aí, no outro pavilhão estava tendo aula, mas a uma distância, não dava de... Impossível ali ouvir. E nem ao redor da sala também não tinha ninguém, nem as mulheres da limpeza. Então eu gravei ali tranquilo, até se tivesse. Assim, se tivesse, eu claro que eu ia evitar, né? Mas eu falo assim, eu não estava falando mal de ninguém ali da escola, né? Não estava comentando de ninguém, eu estava falando da minha vida ali. Então, coisa pessoal minha. Mas eu acho que é sempre mais seguro os devidos cuidados. Então eu preferia examinar lá fora. Então fique tranquilo que ninguém ouviu, tá? Ninguém ouviu aquilo ali o que eu gravei. Só quem ouviu é vocês aqui, para quem eu gravei, tá? Tem janelas dentro da sala, janelas de blindex. De hora em quando eu tava gravando ali para vocês, de hora em quando eu tava dando uma passada assim, eu dava uma caminhada, olhava ali, ninguém. Então, pense numa coisa que eu fiz que eu tô despreocupado, foi isso aí, tá? Mas vamos lá, pessoal, eu vou ler o relato aqui do inscrito. Deixa eu botar meu telefone aqui no modo avião, que ninguém lembra de mim, mas na hora que eu tô gravando aqui é incrível, né? De repente surge uma ligação aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou ler com calma aqui, vamos ver o que nós podemos ajudar o nosso confrade aqui. Ele disse assim, ó, Grande Vitor Ronque, escreva esse relato, pois acho você a pessoa mais indicada para analisar meu caso. Você que já sofreu bastante nesse mundo e passou por traumas e hoje já os superou. Oh, gostei dessa mensagem aqui, né? Eu já superei muita coisa, mas ainda tem pontos ainda a superar, mas eu acho que tá de tudo, de tantas mazelas, eu acho que falta pouco. Acho que eu estou nos últimos elos, né, de superação. Ninguém melhor do que uma pessoa que já viveu tudo isso para me aconselhar, analisar meu caso e minha história de vida. Ao inscrito que me mandou aqui, assim, receba o meu abraço, assim, eu agradeço aqui a sua confiança. Se você me mandou isso aqui é porque, no mínimo, você me vê com bons olhos, né? Então, agradeço a confiança. E o que eu puder, o que estiver no meu alcance aqui, eu farei para tentar te ajudar, tá? Fique à vontade para compartilhar esse relato no seu canal e, quem sabe, poder ajudar outros com histórias parecidas. Quero falar desde o início da minha vida, quando eu ainda nem era nascido, pois sou filho de mãe solteira. E acho que existem muitos com uma história parecida com a minha. Tudo começou quando minha mãe conheceu um cafajeste. Minha mãe é de origem humilde, do interior da Bahia. Minha avó tem 9 filhos e minha mãe é a segunda mais velha delas. Quando minha mãe era mocinha, adolescente, ela foi mandada para uma cidadezinha maior, a fim de estudar e fazer o 2º grau. Naquele tempo, meus avós a deixaram trabalhando na casa de família, onde ela trabalhava como doméstica, dormia lá e estudava. Era a casa de um ex-prefeito na época. O povo lá era bem de vida. A mulher desse ex-prefeito era a tia do meu futuro pai, que aí conheceu minha mãe. Essa senhora, minha mãe, quando jovem, trabalhando nesta casa, era uma pessoa
Era uma pessoa morena, não muito bonita de rosto, mas você colocou de uma maneira, ficou meio estranho aqui, quando você botou assim, era uma pessoa. Eu quero acreditar que sua mãe ainda é viva, né? Acho que aqui deve ter sido assim, eu sei como é que é isso aqui, a gente vai digitar e não digita corretamente. Não muito bonita de rosto, mas com uma baiana, com uma bundinha grande, vou chamá-la de Cleide. Cleide trabalhava lá e um dia chegou o sobrinho da patroa. Um carinha bonito, branquinho, estilo pegador e playboy da época. E esse cara se chamava Elton, meu pai. Quando ele viu essa morena da bunda grande, ficou muito interessado e, cobiçou essa moça. Aí deu no que deu, a Cleide ficou grávida. Foi um tremendo susto. Aqui na minha região a gente chama assim, ó. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Tinha uma música que falava assim, lapada na rachada. Assim, tô falando aqui de um modo geral, tá? Não tô querendo desrespeitar sua mãe. Ela então foi contar para Elton sobre a gravidez. Ele ficou muito assustado e não acreditava, pois segundo ele, sempre usava o método coito interrompido, quando goza fora do periquito da mulher. E isso sempre... Pessoal, deixa eu corrigir aqui, porque foi muito rápido aqui. Ele botou periquito, tá? Quando goza fora do periquito da mulher. E isso sempre funcionou até então. Meu pai, ainda jovem, com 19 ou 20 anos, não conseguia pensar nas consequências de ter um filho que no fundo não queria ter. Aqui eu vou fazer uma ressalva. Esse inscrito aqui, ele não cita aqui a idade dele, o autor do relato, né? Mas como eu já o conheço, eu sei quem é. Eu sei quem é porque até me mandou mensagem e tal. E certa vez eu conversando, ele me referiu à idade dele. Ele é um jovem, tem 21 anos esse rapaz. Então, certeza seu pai e sua mãe também são pessoas jovens. Talvez se forem mais velhos que eu aí é pouca coisa. Aí deve estar com uns 40, talvez seja uns 4 ou 5 anos mais velho que eu. Estou fazendo aqui uma estimativa, né? Baseado na sua idade. E até na idade aqui que se apresentou ao seu pai, né? Quando você... Aqui eu vou fazer assim uma retificação. Quando você diz assim, não conseguia pensar, né? Que o seu pai não conseguia pensar nas consequências de ter um filho. Ao autor desse relato, eu queria te fazer uma ressalva. Eu tinha 11 anos de idade quando eu fui estudar a quinta série. Era o ano de 1996. Já naquela época... Tem quantos anos? Onde ficou 1996? Há 25 anos, né? Há 25 anos atrás, eu te digo bem aqui, na escola em que eu estudava, escola pública, já se falava disso aqui. Já se falava de DST, de AIDS, de gravidez. Eu com 11 anos, 11 para 12 anos ali. Tinha as chamadas, nunca mais eu vi as feiras de ciências. Eu lembro lá nos anos 90, quando eu estudava, todo ano tinha a feira de ciências. Era ali próximo do final do ano, ali mês de novembro, mais ou menos. A gente passava o ano, os professores falando nessa feira de ciências. Sempre tinha uma barraca. Eu lembro até quais eram as turmas que falavam dessa parte da sexualidade. Eram as turmas da 7ª série. Por quê? Porque era o ano, a 7ª série, pelo currículo... Pessoal, eu tive uma pequena interrupção aqui, mas vamos lá. Eu tive aulas ainda na 5ª série da minha professora. Eu era de uma turma que era bem mesclado, assim, tinha meninos da minha idade até 18 anos. Eu lembro de uma mulherzona lá, assim, tudo mulher mesmo, sabe? Que estudava na mesma sala, eu estudava de manhã na época. E acho que a professora, eu lembro que a professora de ciências era até uma senhorinha já, de quase 50 anos. Um tempo desse, eu amava aquela professora, assim, muito gente boa ela. Um tempo desse eu descobri ela no Facebook. Ela está quase com 80 anos hoje. Ela mora em Palmas, no Tocantins. Eu achei o perfil dela, até mandei, ela me respondeu assim bem pouquinho, mas aliás, não foi agora não, foi lá na época que eu tinha Facebook. Eu coloquei lá que eu tinha sido aluno dela e tal. Eu sei que ela não ia lembrar não, mas eu lembrei dela na hora.
Essa professora nos deu uma aula na época, ela mandou confeccionar o material, cartolina, tudo, de um menino, tipo um adolescente pelado e uma menina pelada, explicou tudo, 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 tudo. Foi assim, tipo uma manhã. Falou de todo o funcionamento do aparelho genital, feminino, masculino, falou da castidade, ela era até evangélica, ela tentou trazer dentro da ciência um pouco ali dos valores. Falou das DSTs. Eu lembro que aquilo foi tão forte assim para mim que eu lembro que quando eu vi assim, me deu uma coisa ruim assim de ver ela mostrando assim, ela levou um cartão, tipo um, é como se fosse um folder gigante, sabe? Um portfólio gigante. Ela foi rodando, olha aqui, ó, mostrando aquelas coisas asquerosas assim no pênis, na vagina. Falou da gravidez. Então, eu com meus 11 anos de idade, eu já não era mais inocente, eu já sabia de tudo. Eu já sabia de tudo. Tipo assim, a escola me ensinou muito mais do que a minha mãe e meu pai. Meus pais não tocavam nesse assunto, eles não eram de falar de sexualidade. Então, se eu, que sou mais velho, estudava lá nos anos 90 o ensino fundamental, você pode ter certeza que o seu pai, ele era consciente, sim. Consciente, consciente. Aqui eu estou tentando, é porque eu não estou criticando você, entenda assim, que às vezes é a percepção que a gente tem, até porque você é jovem, você é um menino novo aí, né, seus 21 anos. Então eu achei natural isso aqui, eu estou tentando ajudar, né, assim você dando essa explicação aqui, que ele tem. Agora a questão é que muitos, por exemplo, eu fui a pessoa que peguei essa informação, quando eu era criança ainda, e internalizei dentro de mim. Eu absorvi e está até hoje comigo. Cadê que eu já andei pegando DST? Cadê que eu andei tendo filho indesejado? Porque eu me policiei nessa parte, eu absorvi, eu acreditei que aquilo ali que a professora estava ensinando era procedente, era verdadeiro aquilo ali, que há os riscos. E assim como naquela época, até hoje eu sou ligado nisso aí. Outros não, outros cagam e andam, meu amigo. Caga e anda para isso aí, não tá nem aí. Bota essa na cabeça. Comigo não vai acontecer. Comigo não acontece. E outra coisa, isso aqui eu vou fazer outra ressalva aqui. O coito interrompido. Não se iluda. Aqui eu tenho certeza que muitos homens aqui, homens vividos já, vão concordar comigo, mas aos mais jovens aí que me ouvem, acreditem no que eu irei lhe dizer. Eu não. Esses dias um inscrito aí mandou uma pra mim, né? Foi tipo uma cacetada de mim. Ele falou assim: um homem virgem orientando outros homens. Olha, eu senti uma maldadezinha naquele comentário, mas eu não me abalou em nada. Quando eu lembro desse comentário, eu faço rir aqui, sabe? Tipo assim, eu sou mais eu, né? Eu sou mais eu aí na minha trajetória. Acho que as escolhas que eu fiz, a forma como eu conduzi, cadê que eu estou pagando pensão? Cadê que eu já andei pegando doenças, né? Eu coleciono uma série de traumas aí, de coisas ruins na minha vida, mas não, essas coisas aí não. Às vezes eu tive coisas que não foi nem da minha escolha, né? Problemas que sobrevieram à minha vida que não foi da minha escolha, mas esses aqui não. E aí às vezes colocar o cara que teve muita experiência sexual com mulheres, aí de repente, não, vamos botar esse cara bem aqui para ensinar os outros homens. Ensinar o quê? Ser um escravoceta? Ser um escravoceta? Correr riscos? Né? Eu deixo essa pergunta no ar, né? Mas embora eu seja vamos dizer assim, um virgão, né? Um inexperiente, o cara que não teve... Enfim, realmente eu não tenho muita experiência para contar para vocês no campo das práticas sexuais. Mas uma coisa eu sei, que esse coito interrompido aqui, ele não é garantido. A explicação que eu vou dar aqui é à luz do que eu aprendi estudando e tive a oportunidade de trabalhar com médicos, inclusive ginecologistas, muito tempo atrás, antes de eu ser professor. E eu já vi que não é seguro. O coito interrompido pode engravidar sim uma mulher. Vou lhes explicar como. A maioria de nós homens, eu, por exemplo, eu acho que eu sou um caso assim um pouco diferente. O homem, quando ele está excitado, quando ele se excita,
costuma sair, parece uma babinha, um líquido na forma de baba, transparente, pela glândula ali do pênis. Tem homem que sai pouquinho. Eu, por exemplo, quando não é muito comum sair em mim, mas quando sai, é bem pouquinho, mas eu tenho que passar o dedo assim para poder perceber, né? Mas tem homem que escorre. Eu já vi vídeos de homem que tava lá com o trem, escorre, parece como se fosse da boca babando, né? Sai é muito. Eu acho que é parecido com. É quase como se fosse a mulher. A mulher não se diz que a mulher fica molhadinha, né? Eu acho que é o mesmo molhadinho da mulher, o molhadinho no homem lá, né? É uma espécie de. É como se estivesse hidratando ali o canal, né? A uretra. Eu já li e já vi médicos falando que naquele líquido costuma sair antes, mas ali no ato sexual, um pouco antes da ejaculação acontecer, sai aquela babinha. Pois aquela babinha, pessoal, tem milhões de espermatozoides ali dentro. Aquela babinha, ela é um pouquinho do líquido espermático. Aí o cara tá lá, sem camisinha, né? Socando lá, né? Aí ele tira, quando ele sente que vai, aqui só vai entender isso aqui, homem, né? O cara tá lá, a gente sente na hora que a ejaculação vai vir. Sente, aí o cara vai e tira, né? Pra gozar fora. Pois eu lhes digo, quando o cara tira pra fora ali o pênis, já ficou aquele líquido, aquela partezinha aí, que você nem imaginou que estava saindo, você não sente que tá saindo aquilo ali. E ali tem milhões de espermatozoides ali. E se a mulher tiver no período fértil, meu amigo, é papum. Bateu, ficou. Gravidez não acerta. É por isso que penso eu, agora aqui, nessa parte aqui eu vou dar um desconto aqui pro teu pai, né? Porque aí pode ser que ele, a essa altura do campeonato, não sei, talvez era o cara que não estudava muito, né? Não se atentou muito na fase como estudante na escola, talvez não soubesse e aí acreditou. Eu penso que esse método do coito interrompido é aquela coisa assim, o cara tá lá numa situação, foi transar, não tem camisinha, não teve, porra, mas o cara tá lá. Aí ele arrisca, né? Fazer isso aí, o coito interrompido, mas não é de uma eficácia garantida. A camisinha é segura nesse aspecto aí. O cara, até a camisinha, tem um risco, né, de rompimento da camisinha, mas é muito baixo esse risco. E é mais seguro o preservativo. Na minha opinião, para evitar uma gravidez, o melhor método é o preservativo, porque a pílula anticoncepcional não está no teu controle. Não é a mulher que toma? Então ela toma se ela quiser. Ela pode dizer que tomou sem ter tomado. Então a única forma que você, homem, tem numa relação sexual de controlar essa questão da concepção, né? Da concepção de um filho é o preservativo. Esse método aqui do coito interrompido. Mas, pelo que você está contando aqui, provavelmente você foi gerado numa situação dessa, né? Ele fez lá o coito interrompido, mas ficou, meu amigo, ficou um negocinho lá dentro, tá? Então vamos lá. Elton pensou muito. Então ele sugeriu que abortasse a criança. Faço um parênteses aqui. Por isso foi dedução minha, devido a informações que colhi de cada um deles. Segundo minha mãe, ela namorou sério com meu pai assumidamente e tal, e que ele não se casou com ela porque se dizia jovem e ainda não estava preparado para essa responsabilidade. Segundo meu pai, ele me disse que na época dele, ele era um garanhão pegador e que ia para as boates, festas e lá pegava mulher a rodo. E meu pai Elton é um cara de boa aparência e de família mediana. Meu avô era comerciante forte na cidade. Já meu outro avô, por parte de mãe, era roceiro, criador de gado e ovelhas. Mas tudo bem, não vem ao caso. Aqui eu vejo até um ponto positivo, que você, por mais que os seus pais, né, não teve ali aquele casamento, mas você, pelo que eu vejo aqui, você foi reconhecido por ele como filho. Então assim, você sabe quem é o seu pai, sua mãe, seus avós, até as tias, né, tios e tias. Então assim, não foi ali aquela coisa padrão, mas você teve. Eu te falo porque muitos e muitos casos de mães solteiras por aí não sabe nem quem é o pai.
ou quando sabe, não tem nenhum tipo de ligação. Aqui na cidade que eu moro, aquela tia que eu sempre falo aqui, a Gerundina, ela cria um neto, filho de uma filha dela. A mãe, no caso, né? A mãe dele registrou no nome dela. Então, assim, ele sabe que tem a mãe, mas o pai, ele sabe assim de vista que existe um cara aqui, acho que já viu na rua aí, ela já apontou quem é o pai. Mas não tem contato, não tem registro. O cara nunca quis saber desse garoto, sabe? E ficou por isso mesmo, o menino criado aí, foi criado só pela avó. Mas aí, pelo que eu vi aqui, quando você cita aqui, né, que você tinha contato, você deixou claro aqui que você tinha conversas com seu pai, então eu sinto aqui que houve sim uma participação desse pai nesse processo. Mas vamos ver, isso aqui eu estou contando aqui minhas impressões, né? A gente vai prosseguir aqui. Segundo meu pai, ele me disse... já li essa parte aqui. Depois de grande, eu estava com meu pai, um antigo amigo dele de infância, no qual meu pai me apresentou a ele, dizendo: olha, João, esse é meu filho, o mais velho, 17 anos já. Oxe, Elton, não sabia que você tinha filho dessa idade. Esse daí é daquele tempo que nós íamos nas boates, lembra? Aquelas negas lá que nós pegávamos naqueles tempos. Rapaz, o seu pai e eu éramos pegadores demais, trabalhávamos o dia todo e depois, nas noites, íamos para as festas, nos pequenos vilarejos. E tempo bom, hein, Elton? A mãe dele é desses povoados pequenos. Rapaz, eu era pegador, mas seu pai era mais forte que eu para pegar a mulher, sabia? Também ele tinha mais condição. Botou risos aqui, né? Andando de moto e carro aí é mais fácil. Vamos comentar isso aqui, né? Olha a mentalidade escravoceta. Eu imagino aqui que o seu pai seja da minha geração. Deve ser nascido ali, talvez, dos anos 80. Vocês sentiram aqui, todos que estão ouvindo, assim, a valoração estava diante aí do jovem com 17 anos. Tantas outras coisas, né, para agregar. Poderia, penso eu aqui, né, tanto quando eu era mais novo, mas vamos colocar no dia de hoje. Se eu estou diante de um jovem de 17 anos, eu não puxaria uma conversa dessa para um rapaz de 17 anos. A primeira coisa que eu ia falar logo era dos estudos. Para quem é pobre, para quem não nasceu de família rica, a melhor forma, uma das formas talvez mais acessíveis seja o estudo. Eu acredito no estudo. Comigo foi assim. Rapaz, você está estudando, como é que tá teus estudos? E aí, o que você está pretendendo fazer para o futuro? Você está novo agora, corre atrás. Quanto mais você estiver independente financeiramente, melhor para você. Negócio de namoro, casamento, rapaz, deixa isso aí para quando você já estiver com dinheiro. Se você estiver bem financeiramente, aí você vai ver isso aí. Mas por enquanto, não foque nisso aí. Eu falaria dessa forma, mas aqui é o que é de praxe. É como se essa minha visão aqui fosse a exceção. Isso aqui é o que é de praxe. A maioria desses homens aí que estão na Matrix, eles orientam os meninos com isso aqui. E aí você vê, a minha sensação aqui nestas falas foi o seguinte, foi uma contação aqui de vantagem, né? Quem pegou mais mulher, né? Quem pegou mais mulher e tal, já para induzir uma inveja dentro de você, para que você assimilasse tipo assim, porra, pera lá, né? Para me ser homem de verdade, né? Para me ser um homem de valor, eu tenho que transar com muita mulher, eu tenho que pegar muita mulher, né? Olha aí, meu pai é o homem que ele é porque ele pegou muita mulher. Depois você que me mandou esse relato, você pode até comentar no hall aqui dos comentários e dizer, se você quiser, claro, né? Quiser se manifestar aí. Se de repente você não teve essa sensação, eu estou dizendo isso porque no passado, quando eu ouvia esse tipo de diálogo, essa pressão em cima, muitas das vezes era assim que eu me sentia. Então eu olhava, eu me sentia menos homem, né? Eu me sentia menos homem em relação àqueles que pegaram mais mulheres, que conseguiu mais mulheres. Isso é tão sério, pessoal, que isso às vezes até deprime o rapaz. Quantos casos de rapazes com baixa autoestima porque não conseguiu ser o garanhão, não conseguiu ser o pegador. Outros atributos, porque estuda, porque trabalha, um cara não conta. O negócio
E olha, eu digo aqui uma coisa pra vocês. As mulheres adoram que os caras sejam assim, sabe? A maioria delas gosta. Tanto que quando ela topa um que não é assim, elas estranham. Elas estranham. E aí vem todo aquele shame que a gente conhece, porque né, o Deus, o Deus buceta tem que estar ali, né? Regendo, né? Tem que estar assumindo a regência ali do. Ô pessoal, deixa eu contar. Pessoal, deixa eu interromper aqui, vou fazer uma interrupção. Eu tô gravando aqui pra vocês e de repente eu olho, meus olhos foi bem na cama. Vem aqui, eu dei início a uma faxina aqui, meu quarto tá meio bagunçado, amanhã de manhã que eu vou limpar, né? Mas eu troquei aqui os panos da minha cama, aí eu mexendo aqui na minha bolsa, eu tirei um pacote. Eu tirei um pacotinho. E aí vocês acreditam que hoje uma funcionária da escola, uma funcionária que eu não tenho nem muito contato, ela foi lá na sala e me entregou um saquinho assim de plástico, um laço e uma mensagenzinha com um monte de coisinha doce dentro, sabe? Chocolate. Deixa eu pegar bem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Tá bem aqui na minha mão. Olha, pessoal, se brincar aqui tem quase meia caixa de bombom nesse pacote. Olha, tem balinha, tem pirulito, tem ouro branco, sonho de valsa. Deixa eu ver o nome desse outro aqui. É paçoquinha, né? Paçoca rolha. Um monte de coisa. A pessoa chegou lá, me chamou na porta e disse assim: olha, professor Vitor, o senhor não foi no jantar, né? No jantar lá que teve em comemoração ao Dia dos Professores. A direção aqui da escola mandou eu te entregar esse brindezinho para você, tá? Isso aqui é um presentinho da direção em homenagem ao Dia dos Professores. Tem até a mensagenzinha aqui. Pessoal, eu lembrei do dia que muitas vezes vocês falaram assim para mim: Vitor, não coma nada que esse pessoal te oferecer. Não coma. Olha, eu vou, assim, para que vocês fiquem tranquilos. Tá lacradinho o pacote aqui, ó, na minha mão. Lacradinho. Eu fico, assim, eu confesso a vocês que me deu dó. Me deu uma dó. Se eu tivesse ido na festa e tá lá um monte de pacotinho em cima de uma mesa lá, eu tivesse pegado um para mim, eu iria comer. Mas como foi uma coisa que fizeram e me mandou entregar lá na porta, eu não vou comer, pessoal. Eu não vou comer, porque ali eu sei que tem pessoas que não gostam de mim, não gostam. E aqui, eu juro para vocês, como eu lembrei dos conselhos que vocês me deram. Então, para quem acha que eu não absolvo, não reconheço o que vocês fazem para me ajudar, ó, tá mais uma prova aqui, ó. Eu estou com um pacote aqui, mas eu não vou comer nada que tem aqui dentro. Estou com água na boca, com vontade de devorar um chocolatezinho desse, mas eu não vou comer. Se eu ficar com muita vontade, amanhã eu vou no supermercado e compro uma caixa lá da Garoto ou da Lacta e como aqui. Mas eu nem vou fazer, que eu tô tentando cumprir minha dieta aqui. Isso aqui é o açúcar puro, né? Mas eu gosto de chocolate. De vez em quando eu me permito. Mas aqui eu quebrei o raciocínio para partilhar isso com vocês. Então, assim, obrigado aí pelo conselho, né? Se a gente tivesse me falado, talvez eu não ia ter nem essa malícia aqui, né? Me presentearam com isso aqui, mas sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Melhor não confiar, né? Então, então prosseguindo, eu já tinha completado o meu raciocínio. Olha aqui, e os dois lá dando gargalhadas dos tempos passados. Foi aí que eu percebi que meu pai era de fato um cafa. Foi por isso que minha mãe se envolveu com ele e engravidou. Ô, meu amigo, isso aqui eu de início eu achei que ele fosse rico, mas teve um momento que você falou que ele era de família mediana. Quando você falou lá mediano, família mediana, eu pensei, é cafajeste. É cafajeste ou é Zé Droguinha, alguma coisa assim. Porque talvez se fosse bem de vida, poderia até ter engravidado assim só para poder ter algum benefício. Mas aqui você cita, né, que ainda teve um namoro, ela tentou, né, ele ter aquele relacionamento e tal. Eu pensei, é cafajeste, que aí já demonstrou que gosta, né? Então, eu senti do início do relato aqui que sim, era o que você falou aqui, né? Provavelmente ela pode ter engravidado, que eu acho que a mulher não engravida se ela não quiser. Quando ela engravida porque ela quis sim, foi numa tentativa de tentar segurar, de prender ali o seu pai, né? Vou contar uma breve história de meu pai aqui. Ele teve, ao todo, 4 filhos. Eu, que sou o mais velho, um outro que nasceu de outra mãe,
2 anos depois de mim. Detalhe que essa moça também era morena. Percebe que aqui para mim que é uma expressão dos baianos, né? Percebesse, eu já vi essa expressão. Vice, né? Falam muito assim. Percebesse que Elton tinha uma tara muito grande por negras. Aqui está comprovado, né? Eu ouço muito falar que as mulheres negras são mais fogosas, né? Elas têm mais fogo, assim, para sexo, do que as loiras brancas. E essa mulher, ele também não assumiu. E depois, mais tarde, ele já mais velho, se juntou com outra branquinha. E com ela teve mais 2 filhos. Mas essa mulher faleceu e meu pai ficou viúvo. E 1 ano depois já estava com outra. E está com ela até hoje, entre brigas e voltas. Essa atual do meu pai é professora, mas não mora com ele na mesma casa. Cada um na sua casa. Ela dorme lá às vezes na casa dele e é esse rolo aí. Então já dá pra ver que meu pai era um puta cafajeste que minha mãe se apaixonou. De novo eu vou fazer uma observação. Eu sei que no meio, na androsfera aqui, tem muitos homens que odeiam, né? Odeiam, tem um ódio mortal de cafajeste, porque acha que o cafajeste é o culpado, né, das mulheres ser o que são, os cafajestes corrompem as mulheres, que os homens bons não conseguem uma honradinha por culpa deles, né? Eu já tenho um outro olhar sobre o cafajeste. Minha visão deles é outra. Tem pontos positivos e negativos. Eu tomo a liberdade aqui de dar uma explicação. Eu acredito que os cafajestes, eles conhecem, ainda que inconscientemente, eles conhecem a natureza feminina. Porque você percebeu aqui que esse cara não assume mulheres, engravidou 2, a outra que ficou sendo como vamos botar assim, como esposa, não morava na mesma casa. O pessoal só é o cara que conhece, meus amigos. É o cara que conhece a natureza feminina, ele não se submete a isso aqui. O cara que é os cafajestes e nós homens redipilados, porque já apanhamos muito, já tomamos muito na cara, sabe? E aprendemos a reconhecer a gente. Por que muitos de nós hoje não nos envolvemos? Porque a gente sabe todos os jogos e riscos que tá aí, a gente não quer fazer esse jogo. O cafajeste, ele joga o jogo, mas por ele conhecer, parece que até de modo instintivo, a índole feminina, sabe como é que é o jogo, então ele sabendo, ele ganha delas. Você vê que ele sempre ganha delas. Domina ali a situação. É a parte que eu acho que eles levam uma certa vantagem nisso aí, né? Então, voltando à história, meu pai não queria que minha mãe tivesse esse filho, porque ele não iria assumir. Meu pai não queria que minha mãe tivesse esse filho, porque ele não iria assumir ela mesma. Rapaz, isso aqui é dramático, né? Mas pense assim, né? Que embora com toda a mazela, mas aqui, deixa eu tentar elaborar o que eu posso te dizer em cima disso aqui. Por mais defeitos que a senhora sua mãe tenha, seja sempre grato a ela. Porque eu fico a pensar assim, se ela tivesse ido pela conversa do seu pai, você não existiria. Você não estaria vivendo a vida aqui, né? Você só teria começado ali, né? Ali questão de poucos meses teria sumido, né? Não existiria mais. Então, se eu estivesse no seu lugar, eu teria mais assim um certo respeito à figura da minha mãe do que do meu pai, num contexto desse aqui, porque ela permitiu que você viesse a esse mundo, ela permitiu que você desembarcasse aqui e vivesse a sua vida, e você está aí vivendo a sua vida, né? Assim, minha impressão já não ficou muito boa aqui, né, dessa situação. Eu tenho um amigo aqui que ele fez isso no passado. Ele andou pagando para fazer abortos. Ele engravidava as mulheres, ele casado engravidava suas amantes e depois pagava para fazer o aborto. Eu nunca assim tecei comentários duros criticando. Eu tipo assim escutava, ficava neutro, né? Mas eu nunca vi isso com bons olhos. Nunca vi com bons olhos. Eu acho que há que se pensar nisso antes.
É antes de ter, porque depois que a criança é concebida, que já está ali o feto, eu já manifesto a minha opinião aqui. Eu não sou a favor do aborto. Para mim, aborto é crime, não deve. Tem aqueles casos que a lei respalda, né? É o caso de anencefalia, né? Anencefalia, que o bebê que nasce sem cérebro é permitido, porque é um ser que não vai nascer totalmente inútil. Aquele caso quando a mãe está em risco, também é justificável. O caso do estupro, a mulher que é estuprada, para mim é o caso mais terrível, assim, sabe? Para se decidir o aborto. Até um tempo atrás, eu era bem contundente, assim, tem que abortar mesmo, né? No caso de estupro. Mas eu já vi, pessoal, muitos casos de pessoas que nasceram de um estupro e nasceu, cresceu, e por isso que eu fico assim, é muito. Eu não consigo, é um trem que eu não consigo opinar, eu não consigo, porque é uma faca de dois gumes isso aí, ó. Eu já vi depoimentos na internet de pessoas que nasceram de estupro. Então como é que fica aí, né? Se faz o aborto, é compreensível e justificável a situação da mãe, né? Mas é aquele feto que está ali, né? Desenvolvendo, que também não tem culpa. Olha que situação, viu? Essa parte aí eu prefiro não opinar, porque é dramático, né? Continuando. Elton disse que não assumia a mulher, mas assumiria a criança. Ah, então chegou no ponto agora. Então o que eu deduzi lá atrás, eu não tinha uma certeza, agora você deu a certeza aqui no texto, né? Então seu pai assumiu. Ele não assumiu a sua mãe. Aqui ele já fez assim ele se limpou um pouco, né? Ele se limpou, mas cara, não foi muito legal essa atitude de mandar abortar. Ou eu sou pessoal falando assim, eu sou a favor. Já criou a situação, o menino já gerou a criança, tá o período da gestação. Eu sou a favor assim, pois então que tenha, não aborte, que tenha essa criança e doe. Meus amigos, vocês não fazem ideia do tanto de casais que tem por aí, que chora para ter uma criança, casal estéril. Existe muito isso aqui, o casal estéril, às vezes a mulher estéril, o homem estéril querem adotar um bebê. Tem um caso, por exemplo, eu já vi caso que o casal teve 2, 3 meninos, por exemplo, só nasceu macho, ou só nasceu fêmea, aí por exemplo, se nasceu só fêmea, aí que é um menino. Aí, às vezes, para não ter mais outra gravidez, aí adota um bebê do sexo masculino. E cria ali. Hoje, no passado, eu ainda cheguei a pensar, pessoal, de tentar. Eu já na época que eu decidi, depois que eu sou militar, eu teve um tempo que não me passou na cabeça. Não quero casar, mas acho que eu vou adotar uma criança. Mas depois eu tirei essa ideia, tirei. Depois eu vi assim que eu fui analisar a minha vida. Eu já tenho tanta coisa na minha vida, é problema no trabalho, cuido de uma mãe. Não, aí trazer uma criança, eu sei que tem um lado bom de se ter uma criança, mas eu preferi não, é muito uma criança para você criar, porque se eu tiver uma criança sob a minha tutela, a minha responsabilidade, eu vou querer fazer uma coisa bem feita. E para fazer bem feito, pessoal, tem gasto, tem todo um dispêndio de muita coisa aí, sabe? Assim, é todo um investimento altíssimo. Você criar um ser humano. Para criar de qualquer jeito aí com muitos, cria fácil, mas eu não consegui, eu não faria dessa forma. Eu não conseguiria fazer dessa forma. Então eu preferia abrir mão desse sonho, mas eu sei que tem muitos casais por aí. Então que gere essa criança e dê, não é difícil. Não é difícil fazer um processo assim, doar essa criança. Até mesmo acho que eu não sei falar muito, mas acho que até nos processos judiciais não é tão difícil. Para mim o pior é fazer isso aí, é matar, né? Matar a criança. É um crime. Eu não sou a favor disso. Ainda grávida, Cleide foi para Brasília, onde morou um tempo com sua tia, irmã de seu pai. E com ela morou até nascer a criança. Depois da criança já grandinha, com 1 ano e meio de idade, aqui você foi bem assim, você se distanciou um pouco, né? A criança aqui com 1 ano e meio de idade é você, né? Você podia ter botado aqui, né? Eu já com 1 ano e meio de idade, né? Cleide foi em busca de emprego e conseguiu trabalhar como doméstica para sustentar o menino. Elton também ajudava e mandava recursos financeiros para seu filho. Quando a criança tinha 2 anos, Elton pede para ficar cuidando da criança. Sua mãe e irmãs
gostavam tanto da criança que pediram para ficar com ele e cuidar. Cleide, trabalhando em Brasília, cede a criança por um tempo. Ela fica um ano com seu pai e a avó morando na Bahia, enquanto Cleide trabalhava em casa de família em Brasília. Aqui o que você quis dizer é que inverteu-se os papéis, né? Antes era ela que estava com a guarda, trabalhando, cuidando ali como dava, aí ela trocou, aí passou para o pai, né? Agora ela só estava trabalhando e ele, o pai agora, junto com a avó, a tia, ajudando a cuidar de você. Cleide conhece um homem bonito, trabalhador e recém-divorciado, por chifre, inclusive. Ela se junta a esse homem e passam a morar juntos. Cleide diz que é mãe solteira e que tem um filho e ele está morando com a avó e quer trazê-lo de volta para criá-lo. O homem aceita numa boa. Cleide pede o filho de volta e a avó paterna o entrega. Então Cleide vai morar com seu novo marido e seu filho de outro homem. E aí que a desgraça começa. A criança com 2 anos de idade é criada com a mãe e o padrasto. No começo, a criança, que sou eu, é condicionada a acreditar que seu padrasto é seu pai biológico. Minha mãe botou na minha cabeça que meu padrasto era meu papai e meu padrasto queria me assumir como filho legítimo. Queria me registrar em cartório no nome dele. Pois até então eu tinha uns 3 anos de idade. Meu pai Elton ainda não tinha me registrado. Não, eu já ia fazer essa pergunta. Como assim o padrasto quer registrar? Que eu tava. O seu pai levou até você para casa dele. Então, no mínimo, eu acredito. Eu tava tendo certeza aqui que você era registrado no nome dele. Mas vamos lá, né? Só que em troca de meu padrasto me registrar, ele pediu que minha mãe esquecesse meu pai biológico e toda a sua família, mas minha mãe não aceitou isso e não deixou que meu padrasto me adotasse como filho. Olha, vamos entender aqui. O que eu entendi desse padrasto? Ele quis tirar, sabe, aqui, você falou que o padrasto já tinha tomado um chifre, né? Esse cara ele já estava escaldado. Ele já estava escaldado, então ele juntou com essa mulher, ele estava tentando criar uma espécie de blindagem, tipo assim, eu registro essa criança no meu nome. Olha, o inscrito aqui, né, você que me mandou aí o relato, aqui precisaria de um pouco de empatia. Às vezes pode estar sendo visto, né, de uma maneira negativa, mas me parece aqui que a intenção dele era boa com você. Assim, ele acabou tomando para si aquilo que o seu pai não fez, né? Que era assumir sua mãe, assumir você plenamente. Ele tomou. E por um lado, ele estava tentando blindar ali o relacionamento dele, tentando tirar a presença do ex. Isso aí é tipo um medo, uma insegurança. Estou com essa mulher aqui, mas assim, para que eu não corra o risco de tomar um chifre, o ex dela ficar ou me tomar, então eu vou assumir toda a responsabilidade aqui para tirar, né, esse perigo aqui. Eu assimilei dessa forma, né? Mas vamos lá. Isso gerou um atrito no relacionamento deles, pois meu padrasto sabia que no fundo minha mãe ainda gostava do meu pai Elton. Era o que eu já ia falar agora também. Quando a sua mãe não aceitou isso aí, não pense que foi assim, não, porque eu não posso tirar o direito do meu filho de saber quem é o pai dele, né? Eu estou preservando esse direito. Não, pode até ter vindo com essa fachada, né? Mas o real motivo é porque a sua mãe gosta dele. O motivo número 1 é esse aí. E o seu padrasto sacou isso aí. E até você, né? Pelo que eu vi aqui, até você percebeu. Meu pai só foi me registrar quando eu tinha 9 anos de idade. Durante até meus 6 anos de idade, me lembro que meu padrasto era bom comigo. Mas depois que minha mãe ficou grávida dele e teve uma filha com ele, começou a me tratar com indiferença. Ainda criança, eu percebia isso. Meu padrasto e minha mãe dando toda a atenção àquela menininha nova, minha meia irmãzinha, e eu tinha uma mistura de ciúmes e mágoa com tudo aquilo. É difícil para uma criança que é 100% amada perder ou dividir tudo que tinha com outra. Eu fui vendo que eu não era tão especial como antes, fui me sentindo jogado de lado, me senti muito mal com isso e comecei a odiar todos eles. Olha aqui, pessoal,
Isso aqui é comum, a você que me enviou, saiba que isso aqui é comum em criança, até mesmo. Vamos supor que essa menininha, sua irmãzinha, fosse, vamos supor, seu pai tivesse casado com sua mãe, né? Aí viesse, depois de 9 anos, veio essa menininha. Com 6 anos, né? Com 6 anos viesse essa menininha. Tu ia sentir esse mesmo ciúmes. Eu te convido a fazer uma pesquisa. Isso é comum, comum, comum. Toda criança. Se você pesquisar lá eu não lembro se é Piaget ou é Freud. Eu acho que é Freud, né? Lá ele, eu ia falar nas fases. Nas fases do desenvolvimento, fala que a criança ela tem uma fase, a fase do narcisismo. Não é esse narcisismo patológico que a gente fala muito aqui nos canais. É o narcisismo que ele tem que ocorrer. Ele é uma fase, é um período que é tipo assim, a criança ela desenvolve o narcisismo para suprir as suas necessidades. Então tudo é para ela, né? Tudo é para ela, não tá nem aí para os outros, tudo ela quer para ela. O normal é que esse narcisismo ele vai chegar num ponto que ele deve ser superado. Aquela doutora Cássia Rodrigues, ela fala muito do o corte da castração, parece que é assim que chama. O corte da castração, que é os pais que têm que fazer esse processo, né? Aqui eu não sou psicanalista, fica meio ruim aqui para me explicar, né? Eu estou falando por alto aqui. Então deve ter havido uma falha aí nos seus pais, né? No seu pai, no seu padrasto. O seu padrasto, ele não é pai biológico, mas ele exerceu aí. Concordando ou não, ele exerceu aí uma presença paterna na sua vida. Ele substituiu aí o lugar do seu pai, de alguma maneira. Nunca vai ser 100%, né? Mas teve. Era necessário ter feito esse corte, esse processo aí para que você não ficasse do jeito que você ficou. No canal, eu te convido a assistir vídeos da doutora Cássia Rodrigues, ela explica muito sobre isso aí. O que acontece quando não ocorre o corte da castração? Deixa eu ver, eu vou tentar pegar uma explicação mais precisa aqui. De base do que eu estou lembrando, lá fala-se que o corte da castração, se ele não ocorrer, vem as parafilias. Você já ouviu falar nas parafilias? As parafilias é quando não houve esse corte, os pais não fizeram na época certa. Aí a criança, vou usar um termo pesado, essa criança, quando chega na fase adulta, ela fica com o psicológico dela fudido, meu amigo, detonado, cheio com sequelas e esses transtornos de personalidade, psicopatia, narcisismo. Vamos ler aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha, eu fiz uma busca aqui, esse assunto ele é muito, muito amplo, sabe? Então, assim, eu tive uma dificuldade aqui para encontrar, mas eu chamei o que veio na minha mente aqui, eu chamei corte da castração. Por exemplo, aqui do texto que eu encontrei num site, Psicanálise Clínica, fala complexo de castração. Vamos ver se tem alguma coisa a ver. Eu li aqui, ó, eu acho que tem alguma coisa a ver. Aqui fala assim, ó. Freud divide o desenvolvimento da libido em 5 fases que não são lineares, mas podem se sobrepor, mesmo que teoricamente se defina uma ordem: oral, anal, sádica, fálica, latência e fase genital. De acordo com a fase, o investimento libidinal se encontra em um órgão ou parte do corpo. Elas serão fundamentais para entender importantes formulações na teoria freudiana, como o complexo de Édipo e o complexo de castração. Não sei se você já ouviu falar, o complexo de Édipo é a paixão que o menino tem pela mãe. A mãe é o grande amor desse menino. Eita, fechou aqui, ó. Deixa eu ver, para não abrir de novo. Então, vamos continuar mais um pouco aqui, ó. Para o autor, o conceito psicanalítico sobre o complexo de castração não diz respeito diretamente à mutilação dos órgãos sexuais da criança, mas à sua ameaça por meio de uma experiência psíquica vivida pelo infante, em que as interdições e as leis começam a fazer parte da vida humana. Portanto, a experiência do complexo de castração em relação à suposta mutilação dos órgãos sexuais, fantasiada pela criança inconscientemente, será decisiva na constituição do sujeito.
A criança precisa ter consciência dos seus limites. Sendo assim, um aspecto essencial... Não, peraí. É importante que a criança entenda e internalize que não terá todas as suas vontades atendidas. Sendo assim, os limites impostos pelos seus progenitores serão fundamentais para a constituição psíquica da criança. Sendo assim, o aspecto dessa experiência consiste no fato de que, pela primeira vez, a criança reconhece a diferença anatômica entre os sexos. Tal reconhecimento, porém, ocorre pelo preço da angústia. Até ali, ela vive na ilusão da onipotência. Dali por diante, terá de aceitar que o universo seja composto por homens e mulheres e que o corpo tem limites. Considerações finais sobre o complexo de castração. Como podemos ver, é bastante complexo. Aliás, os conceitos desenvolvidos por Freud foram revistos e reformulados pelo próprio autor em textos seguintes. Aí aqui chegou no final, né? Eu peguei já o finalzinho aqui do texto. Eu tô querendo falar uma coisa aqui, mas eu tô um pouco assim, me sentindo sem jeito, assim, porque é aquela coisa, ninguém gosta de ser criticado. Ao autor aqui do relato, acho que você já percebeu desde o início aqui, eu não revelei a sua identidade aqui, nem vou fazer isso. Mas cabe aqui uma crítica construtiva. E aqui eu estou entendendo agora. A todos que nos ouvem, este rapaz, eu sei quem é, ele não é alguém que me mandou aqui um relato e eu não sei quem é, eu sei quem é ele. E assim, eu já vi aqui no hall de comentários, eu acho que já deu até uma melhorada, sabe? Deu uma melhorada, mas no início eu percebia muitos comentários, muitos textos aqui com duras críticas. Houve momentos até de eu ter que estar rebatendo, várias vezes eu tive que rebater, duras críticas, coisa. Então, aqui fica claro para mim, talvez em função da sua criação, uma certa falta de limite, faltou aqui. Isso aqui eu estou falando no intuito assim, de te mostrar. Eu estou te mostrando que algo em você não é muito legal e seria bom, né? Seria muito bom que fosse tratado. Como você é jovem, o quanto mais cedo você se reconhecer com algumas imperfeições que se construiu dentro de você, não por sua culpa, você não tem culpa, mas que esse processo de mudança é bom, para que você se torne um ser humano melhor ainda. A minha sensação aqui é que você já está nesse processo. Aqui eu estou falando de comentários que eu vi nesse canal lá atrás, mas agora, hoje mesmo eu li alguns comentários dessa pessoa aqui, uns comentários muito positivos. Eu acho que a sua mente já está... Você me mandou um relato me pedindo ajuda. Só pede ajuda, na maioria das vezes, quem realmente se reconhece com algumas questões que precisam ser tratadas. E eu lhe digo que assim como você está fazendo isso, eu também estou fazendo. Hoje eu coloquei aqui na aba comunidade, eu fiz uma enquete perguntando e eu fiquei muito contente. Até a hora que eu olhei, já tinha 96% dos votos favoráveis para que eu fale, né, para que eu exponha o que eu consegui prosperar aí na minha terapia psicológica aqui. Então, acho que você está dando grandes passos. Eu já vi casos, eu já acompanhei casos, inclusive aqui no canal, em que eu ajudei pessoas aqui que estavam também com problemas, com falhas de caráter, conduta abusiva. E eu não vi a pessoa se apropriou de toda a teoria, mas na prática ela não colocava nada em prática. E quando algumas vezes eu o questionei, a pessoa sempre se justificou naquilo que aconteceu lá atrás. Não, mas eu sou assim por culpa de fulano. Eu sou assim porque fulano fez tal coisa comigo. Então sempre se respalda, né? Mas o processo, a construção de uma mudança, mesmo, interna, não ocorreu. Porque é uma decisão. A pessoa ela tem que decidir isso. Ela tem que assimilar que a forma como ela não está legal e precisa mudar. Mas eu acredito que, repetindo, né, os pontos aí que de repente não esteja bom, eu acredito que você está tendo essa hombridade aí de reconhecer e correr atrás dessa mudança.
Aqui, só mais um ponto assim, que eu vou tentar aqui fazer um comparativo comigo. Uma coisa que me chamou muita atenção, como cada pessoa reage de uma forma, pessoal. Olha o que acontece aqui. Eu fico lembrando assim da minha infância. Eu passei por traumas na minha infância. Tem coisas aqui que eu nunca nem contei pra vocês. Eu não contei tudo, todas as coisas que aconteceram, mas eu tive traumas. E aqui o nosso escritor aqui, ele revelou de um sentimento. Ele fala assim, ó. Eu tinha uma mistura de ciúmes e mágoa com tudo aquilo. É difícil para uma criança que é 100% amada perder ou dividir tudo que eu tinha. E eu fui vendo que eu não era tão especial como antes, fui me sentindo jogado de lado, me senti muito mal com isso e comecei a odiar todos eles. Olha aqui como que são as coisas, né? Esse jovem aqui passou por isso e ele já despertou esse sentimento ruim nele. Quando eu tinha, vamos colocar aqui, de 6 anos, sei lá, até 12 anos, eu passei por N situações ruins e eu não desenvolvia esse ódio. Eu não desenvolvia esse ódio. É como se na minha mente, eu estou falando à luz daquilo que eu me recordo, assim, que eu busco no passado, sabe? Eu não conseguia desenvolver esse sentimento. Eu acho que talvez ali na adolescência, ali 13, né? 13, 14 anos para frente, sim. Mas na infância, não. O trauma ele ficou aqui, né? No inconsciente, mas eu não assimilava dessa forma. Então, vou dar um exemplo aqui. Quem é um seguidor mais fiel aqui no canal, lembra-se quando eu contei lá no mês de janeiro, dezembro, vou colocar janeiro, não, dezembro do ano passado, eu trouxe aqui para vocês o relato de uma tia minha, uma irmã de minha mãe, a Mari Lúcifer. Eu dei o nome dela de Marilu e vocês acrescentaram Mari Lúcifer e ficou até hoje, quando eu lembro, eu caio da risada aqui. Então a tia Mari Lúcifer, que foi um cão, uma peste na minha vida aí, desde eu criança, praticamente ela foi uma mulher abusiva. Eu não vou citar os termos aqui, mas eu sei que vocês se recordam, né? Os palavreados, né? Falava muito palavrão. Não, eu falei que não ia falar, mas só para recordar aqui, de repente, quem não tá, essa tia Mari Lúcifer, nunca me esqueço da vez que ela mandou comprar uma carne, um pedaço de carne. Acho que eu imagino que deveria ser um pedaço de contrafilé, talvez, não sei, o lagarto, né? Cortou aquela tora roliça ali, e ela ficou com aquele pedaço de carne aqui na mão e falou: isso aqui é uma rola de um homem. Aqui na região o pessoal chama, tem vários nomes, né, que se dá o órgão masculino. Isso aqui é rola de homem, sabe? Eu vou já fritar aqui para vocês comerem. Eu não consegui comer de noite, eu fiquei com aquele nojo assim. Mas eu falo assim, mas eu não fiquei com ódio da minha tia. E tantas outras situações assim que ocorreram, né? Ali dentro da casa, eu não despertei o sentimento de ódio. Eu tinha na minha cabeça assim, como se criança não despertasse ódio, mas pelo que você falou aqui, você teve esse sentimento. E eu acredito, porque cada um de nós reage de uma forma, sabe? Eu não vou muito longe. A minha própria irmã, né? Minha irmã, ela é uma pessoa que eu tenho certeza que ela é carregada de sentimentos ruins. Um ano depois, quando eu tinha 7 anos de idade, fui morar novamente com minha avó no interior da Bahia. E isso foi muito bom para mim. Eu ficava na casa dos meus avós, morando com eles, e lá eu tinha meus primos e muitos outros amiguinhos de rua, e eu era muito feliz ali. Nesse tempo, meu pai morava junto com outra mulher, mas ainda não tinha filhos com ela. Eu não sei por que eu não morava com meu pai, não entendia isso, mas eu estava feliz mesmo morando com meus avós. Fiquei só 1 ano na Bahia. Eu acho, aqui eu vou fazer um parênteses, é difícil a gente ver casos de neto que não gosta dos avós, né? Dos avós, a maioria. Eu, com exceção do meu avô materno, que eu não gosto dele, os outros, o meu avô paterno, minhas 2 avós, eu gostava muito. Porque os pais, eles podem ter sido abusivos com os filhos, mas com os netos, geralmente, eles são bons. Aquele canal mesmo da Virginia Coser, eu já vi. Ela comentando que, por exemplo, a mãe narcisista, os filhos do filho bode expiatório, ela é boa. Ela os trata como os netos dourados, né? Ela paparica esses netos, que ela não deu pro filho
bode expiatório ela dá para os netos. É muito comum isso aqui, né? Então por isso que você gostava aí de estar com seus avós, porque aqui eu quero acreditar que é porque eles eram pessoas boas, né? Eu estou fazendo já avancei um pouco assim, né? Dando uma explicação que eu quis comprovar aqui que é muito tendente que os avós sejam carinhosos com os netos. Fiquei só um ano na Bahia e de novo me trouxeram para Brasília morar com minha mãe e meu padrasto. Eu, como criança, não tinha ainda o poder de escolha e fui mesmo sem querer. Fiquei morando uns 3 anos em Brasília, no qual estudei a primeira, segunda e terceira série. E durante esse tempo, sofrendo abusos psicológicos do meu padrasto, nesse tempo eles tiveram mais uma filha. Eu não era bem tratado pelo meu padrasto, ele não me considerava como filho. Implicava sempre comigo, não gostava de mim, minha mãe era submissa a ele e até eu me sentia intimidado pelo meu padrasto. Ele era arrogante comigo e com minha mãe, principalmente quando ela queria me defender. Aqui ficou provado mais uma vez que o seu pai só quis te registrar para tirar a ameaça do ex, né? Então era um foco nele, né? O resto que se dane. Esse meu padrasto só tinha amor pelas filhas dele e nada mais. Eu tinha cerca de 10, 11 anos e já estava mais esperto. Também percebia que ele era ciumento com minha mãe. Meu padrasto já foi corno uma vez pela sua ex-esposa e ele também tinha outros filhos por fora com ela, antes da minha mãe. Depois de 3 anos, fui mais uma vez morar na Bahia com meus avós e lá foi a época mais feliz da minha vida. Aqui eu vou fazer um convite para uma reflexão para você. Eu vou falar à luz do que eu assisti num vídeo do Dr. Corte Mendonça, quando ele diz assim, que a criança que experimenta momentos, tipo assim, a criança... Eu vou para ser mais assim, para ser mais direto, seria assim, na casa do seu pai, do seu padrasto, você não era bem cuidado, né? Você era negligenciado e era tudo de ruim, né? Ali. Quando você ia para a casa dos seus avós, aí você acabou de declarar aqui que foi a época mais feliz da sua vida. Então você pôde experimentar o que é ser amado, o que é ser do bem, ser bem tratado, ser acolhido, ser bem acolhido. Então, eu penso assim, você conhece os dois lados. Você não poderá dizer para ninguém assim que você não sabe o que é o lado bom da vida. Que você não experimentou o lado bom da vida. Porque existe os casos daquelas pessoas que ela chegou na fase adulta vivendo só o inferno. Só coisa ruim, só violência, só maus trato. Então ela não conhece o lado bom, ela não sabe. No dia que chegar uma coisa boa para ela, é capaz até dela recusar porque ela desconhece esse mundo. O mundo daquilo que é bom, do amor. Então você experimentou um pouco na casa dos seus avós. Então... Aqui acaba que eu estou falando que era para falar no final, mas eu vou falar para que eu não perca aqui o raciocínio. Eu penso assim, tente tratar, é preciso tratar esse lado ruim, esses traumas, essas mazelas que foram cometidas com você, que elas estão bem dentro de você. É tipo uma ferida, isso aí precisa ser tratado. E resgate dentro eu não acho a palavra correta, mas seria tipo assim, substitua essa dor, essa ferida desse lado ruim, por tudo aquilo de bom. Tente ser o espelho daquilo que os seus avós foram para você. Poxa, meus avós, né? Meus avós me amaram, foram carinhosos comigo, eu tive momentos tão bons, então é isso que eu vou refletir na minha vida, é isso que eu vou transmitir às outras pessoas, não só para mim, como para as outras pessoas. Então tente focar no lado bom, porque se você não focar no lado bom e ficar focado no teu padrasto, na sua mãe, em todas essas mazelas, olha o risco de você repetir o ciclo. Você viu quando eu falei aqui, que eu percebia os seus comentários aqui no canal? Aqui, me desculpe assim, mas já que você me deu essa permissão, né? Mas assim, eu resumiria numa palavra, eu percebia comentários muito arrogantes da sua parte. Comentários arrogantes, críticas, sem a mínima empatia diante de determinadas questões que eu apresentava aqui. E hoje eu entendo por quê. E aqui eu apresento para você o seguinte, eu acho que é porque você fixou na parte ruim. E a parte boa, né, que você experimentou, você
deixou de lado. Então, meu amigo, você tem um privilégio, você é um rapaz novo, você tá tendo aqui o privilégio de aprender nos canais Red Pill, no meu canal. Eu tenho certeza que você deve ser um inscrito aí do canal do Lorde Conselheiro, porque acho que todos os meus inscritos aqui tá lá e vice-versa, né? Porque a gente tem uma parceria aí. Você deve ter visto a história do Lorde Conselheiro, o que ele passou, e quem é o Lorde Conselheiro. Ele escolheu ser uma pessoa, repetir os ciclos, não, né? Ele preferiu ser uma pessoa do bem. E tá aí ajudando e fazendo coisas boas e progredindo na vida dele. É o meu grande desejo aqui para você. Eu nem sabia muito da sua história, né? Você sempre estava aí no meu canal e tal. E eu quero lhe dizer assim, eu estou apresentando isso aqui, claro que eram críticas, mas eu nunca te bloqueei, porque também não era aquela coisa extrema demais, né? Senão eu teria bloqueado, mas eu digo assim, eu sempre o pensamento desse, a minha percepção era assim mesmo, parece que esse rapaz é muito amargo, né? Parece que ele é uma pessoa amarga, muito ranzinzo assim no jeito de ser. Mas eu fico na torcida aqui para que você mude, sabe? Para que você mude de verdade. Nós que viemos de históricos ruins, o grande legado, o legado maravilhoso é a gente poder expor a nossa superação. Tipo assim, ó, aconteceu comigo, mas de mim para frente não mais. Eu não vou repetir isso aqui, eu vou fazer o inverso, sabe? Tudo, eu vou fazer o bem, é o que é bom. Quando eu for falar da questão do meu acompanhamento psicoterápico, eu vou falar, eu passei um período aí assim meio paranoico aí, pense nos dias assim que eu tava no... Ah, meus amigos, mas eu fiquei desejando tanto assim ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa fria, assim, eu pensei, deve ser muito bom, né? Porque depois quando eu estiver contando lá, eu vou narrar isso pra vocês. Mas entenda que foi só uns dias, tá? Foi um período aí de rage que eu fiquei, eu não quero isso pra mim não. Lá eu era livre para ir e vir, quando eu quisesse. Tinha meus primos e amigos, tinha sítio, rios, festas, namoradinhas. Pelo que eu vejo aqui, você ficou um longo período então, né? Uma vida livre e à vontade para o que eu quisesse. Eu gostava de todo mundo e todo mundo gostava de mim. Estudei por lá 3 anos, da 4ª até a 6ª série, e voltei de novo por insistência de minha mãe com 15 anos de idade para Brasília. Desde então, 15 anos até hoje, com 22 anos, estou morando aqui. Meu padrasto continuou chato comigo, eu já não suportava mais ele. Já pensei até em matá-lo, mas pensava nas consequências disso e vi que não valia a pena. Quando comecei a trabalhar, juntei o máximo de dinheiro possível para sair de casa. Um dia fugi de casa e fiquei morando uns 5 meses com uma tia minha, irmã de meu pai. Juntei mais recursos e aluguei uma kitnet bem básica e hoje moro só. Agora eu senti a inveja branca, ó. Agora eu senti a inveja branca. Agora tocou em mim aqui, ó. Ô, meu amigo, você tá faltando pouco aí pra... Assim, pra sua vida ser totalmente feliz e ser um ser humano totalmente melhor, sabe? Totalmente do bem. Foi uma liberdade muito grande para mim, meus planos deram certo, agora só me falta a liberdade financeira, pois ainda ganho pouco e meu orçamento está baixo. E não faço nem questão de ajuda de meu pai e minha mãe, sempre digo que estou bem. Trabalho como atendente de farmácia e não ganho lá essas coisas, mas dá para viver. Pretendia fazer faculdade, mas não sei o que quero ainda da minha vida. Não, o que quero da vida ainda. Enfim, a vida que levo agora é essa. Eu já pensei em morar na Bahia, mas lá os empregos são escassos. E estou vivendo só. Os conhecimentos MGTOW e Red Pill me ajudaram muito. E hoje sinto que ainda falta alguma coisa para eu ficar 100% de boa. Não quero apego com mulheres, a não ser para sexo, mas sei que mesmo assim é perigoso. Eu concluo que toda a minha história teve base nas decisões da minha mãe. Eu não tive perfil de ser um bandido como a maioria de filhos de mães solteiras tem e nenhum revoltado social ou coisa do tipo. Você começou, né? Você ainda começou a trilhar assim, esse caminho. Mas aí tu... Eu arrisco dizer que tu não entrou nesse caminho de ser um cara totalmente do mal, porque você experimentou o lado bom. Pode ter certeza disso. O período que você ficou com seus avós,
E hoje eu fico até pensando aqui que possivelmente teria sido melhor se você tivesse, tipo assim, se os seus avós tivessem pegado a sua guarda, né? Sua mãe tivesse entregado mesmo, ó, cria aí, né? E ali com sua mãe, ou com seu pai, com seus avós e todos ali, e provavelmente o teu desenvolvimento teria sido outro, você seria uma pessoa mais de boa, assim, sabe? Não teria esses ranços, essas mágoas. Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui de ler o texto seu, né, para que eu faça minhas considerações. Mas acho que as Red Pinhos me abriram os olhos para eu tomar boas decisões e enfrentar as dificuldades de morar só. Hoje, de vez em quando, vou visitar minha mãe. Vou lá, visito e vou embora. Não tenho muito apego a ela, nunca tive. Tenho 2 irmãs por parte de mãe e 3 irmãos por parte de pai. Sou filho único dos 2. Vejam que uma decisão de minha mãe no passado moldou todo o futuro de uma criança. Agora, hoje, cabe a mim fazer meu futuro e tomar as decisões mais certas. Agora, com base na minha história, Vitor, analise meu caso. Me diga se estou no rumo certo e o que você acha que tenho que fazer daqui para frente. O que você faria no meu lugar? Abraços. Olha, de tudo que você falou aí, eu acho que o maior passo que você deu foi morar só. Foi morar só. Eu sei que aqui, quem está me ouvindo, provavelmente vai achar até que é uma hipocrisia da minha parte, né? Como assim? O Vitor que não saiu da casa da mãe dele, tá falando isso para o rapaz sair? Eu posso lhes dizer o seguinte, que cada um de nós trilha um caminho. Hoje, e aqui talvez se esse inscrito ouvir, 2 inscritos aqui ouvirem, são minhas testemunhas, pode até botar no comentário. Hoje, dia 22/10/2022, estava de manhã, lá na escola, num período vago, e eu conversei no Telegram com 2 inscritos. Eu criei, eu vou revelar um segredo meu aqui. Tem 2 inscritos aqui nesse canal que eu criei uma amizade assim muito grande, aí nós formamos um grupo de 3. É só nós 3 ali, sabe? Porque eu ficava assim, conversa com um, conversa com o outro. Aí não, vamos juntar nós 3 aqui, né? Aí tô lá batendo um papinho lá, nós 3. E hoje eu tava comentando com eles lá, sabe? E eu falando assim que eu sinto, pessoal, hoje, aqui vocês estão percebendo que eu vou ter muita coisa a falar, mas assim, esses dias para trás, agora, depois da minha tentativa de ter saído e não ter conseguido, eu senti uma tristeza muito grande, assim, de olhar para o meu passado e lembrar assim, e ficar com aquela culpa assim, poxa, por que que eu não fiz o que o escrito aqui fez, né? E pessoal, eu tive chance. Pensem assim, numa época que meu pai ainda morava com a minha mãe, minha irmã ainda estava aqui. Hoje, eu vou narrar aqui um pedacinho assim de uma conversa que eu tive de manhã com um inscrito meu. Eu disse assim para ele, eu falei, é porque esse inscrito ele estava me dando incentivos para eu sair. Assim, não na base da pressão, né? Ele estava dando incentivos, não, é tudo no tempo, né? Mas vai se programando, de repente tu compra a tua casa. E ele ficou me dando uns conselhos lá, né? E aí conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, que eu carrego tipo uma tristeza pela minha burrice, né? Eu falei assim, olha, eu tive oportunidade quando eu estava ali, principalmente ali dos 17 aos 21, 22 anos, eu poderia ter saído. Eu teve uma época, eu com 21 anos eu comecei a trabalhar ganhando um pouco mais de um salário mínimo. Naquela época, dava, se eu quiser, eu poderia ter saído daqui, assim, ter alugado talvez uma kitnet e arriscado morar só. Eu tive convites para ir para Goiânia. Eu tinha uma família que morava lá que me fizeram alguns convites, mas eu lembro que na época quando eles me ligavam, me chamando para ir para lá, eu falava assim, não, eu tô na graduação, eu tô estudando, não posso, eu saí do ensino médio, já entrei na graduação, eu tenho que terminar meus estudos e tal. E em relação à questão aqui, foi de uma paralisia, sabe? De uma paralisia total, assim, eu não tive essa malícia. Acho que por umas 2 vezes me veio aquele ímpeto, assim, sabe? De querer sair, mas não... Por isso que hoje eu mesmo me intitulo, assim, eu me intitulo, assim, como uma pessoa fraca nesse aspecto. Toda a vida fraco, assim, para tomar... Você vê que eu tenho decisões que eu tenho que eu tenho que vir aqui às vezes no canal, eu tenho que ir lá no grupo, gente, aí no meu lugar, o que vocês fariam? Fico pedindo opiniões, porque eu não consigo ter aquela segurança, ser firme ali já para...
mentalizar, raciocinar e tomar a decisão. Você vê se hoje eu tenho essa. Se hoje eu tenho essa dificuldade quando eu tinha 18 anos, então, nesse ponto aqui, a você que me mandou o relato, você se superou, no meu caso, e muito, sabe? E muito. Dificuldade, todas as pessoas que eu já conversei que moram sozinho, tem um ônus, eu sei que tem um ônus. Eu já conversei com gente aqui do canal mesmo, que fala, olha, quem mora sozinho, se deixar a roupa no varal e estiver lá na rua, você não tem quem vá lá e tire a roupa para você não, né? Tudo é você que tem que fazer. E tem um ônus e tem um bônus. Eu entendo aí as suas dificuldades, né? Mas eu acho que o principal, que é a paz, né? A paz de espírito você está tendo. Você não está sofrendo o que você sofria lá. E eu vim bem aqui para a janela aqui tomar um frescorzinho. Eu vou antecipar, vai ficar uma fala repetida. Eu vou falar uma coisa hoje e vou falar uma coisa no dia que eu for gravar específico do meu caso. Mas eu digo assim, hoje eu tenho uma situação que seria totalmente possível, a meu ver, né? Eu, por exemplo, alugar uma casa e morar só e dar uma certa assistência para minha mãe e deixá-la aqui na casa, né? Tem até uma vizinha que dorme. E vocês vejam que mesmo com toda essa situação, eu me vi acometido de um mal que não me permitiu, né? Eu não consegui. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se eu tivesse saído com 18 anos, com 20 anos, 21 anos, igual o rapaz aí fez, né? O rapaz aqui do canal, ou do relato aqui fez. Se eu tivesse feito isso, aí esse vínculo já tinha se desligado há muitos anos, meus amigos. Provavelmente, ou eu estaria como a minha irmã cagando e andando pra isso aqui, tipo assim, o Estado que cuide, né? O Estado que cuide, ou outra pessoa se quiser que cuide. Ou, na melhor das intenções, né? Eu poderia até cuidar, mas assim, eu lá no meu canto e a pessoa... Eu vou dar uns exemplos aqui, eu tenho uma prima aqui, que ela cuida, a mãe dela ficou viúva 17 anos. 17 anos. A minha prima, ela mora aqui na minha cidade. Ela ficou viúva, a mãe dela com problemas de saúde. Eu já contei o caso dessa família aqui. Ela foi uma que eu falei, a vovó do pó, essa mãe dessa minha prima. Ela não era minha tia de sangue, não. O pai dela, o marido dessa minha tia, que era meu tio, irmão de meu pai. Ele faleceu, ela ainda teve uns tempos mais saudável, mas depois entrou num processo de adoecimento. A minha prima nunca nem levou para casa dela e nem se mudou para casa dela. Minha prima vinha ver todo dia. Tinha tempos que pagava uma pessoa para ficar dormindo na casa, ajudando a velha, né, ali morar de favor. Teve tempos que ela deixava uma das filhas ir para dormir, para fazer companhia na casa. Mas ela mesma, não sabe por que ela não fazia? Porque saiu bem novinha de casa. Saiu novinha de casa, já arrumou um macho, foi morar para lá e se desligou. Então, repito, né, no meu caso, o grande problema, pessoal, foi 37 anos morando junto. 37 anos. É a mesma coisa da pessoa... Pegue o meu caso aqui, 37 anos morando com minha mãe, pegue o caso de um casal que tem 30 anos de casado. Você vai ver muito por aí, é mais comum de casal do que esse meu caso aqui. Casal ali com 20 anos, 30 anos ali de casado, e quando de repente ocorre uma separação, você vai ver um lado morrendo, desesperado, sabe? E por muito menos do que isso. Às vezes 8 anos, 10 anos de convivência já causa essa convivência. Eu já falei num conteúdo lá atrás, né, que essa coisa de conviver é o que pesa. Você não citou, né? Você não citou aqui no relato que quando você foi morar sozinho, ou quando você foi para casa da sua tia, você não fez uma citação, mas eu acredito que lá no teu íntimo tu sentiu alguma coisa, porque toda mudança ela acarreta. Esses dias lá na escola, em que eu trabalho de manhã, vou contar mais esse caso aqui, uma professora, o filho mais velho dela passou no vestibular, ela disse assim, que era um curso muito bom, passou no vestibular para um curso muito bom para Belo Horizonte. Então ele ia sair daqui para ir morar lá.
Pessoal, essa mulher passou 15 dias sem trabalhar. O rapaz acho que já tem seus 18, 19 anos. Ele foi só. Ela ajeitou e ele foi para lá. Certamente foi alugar uma kitnet, o que todo estudante faz, né, quando se muda. Essa mulher passou 15 dias, ela botou atestado e ficou uma professora substituta no lugar dela. E até a diretora comentou, que eu falei, uai, e ela até é uma pessoa gente boa, essa colega. Ela entrou lá esse ano. Ela, não, a fulana, o filho dela, foi para Belo Horizonte, ela tá arrasada, chorando mesmo, tá depressiva em casa. Tipo assim, não impediu, ela, pelo contrário, ela apoiou o filho, mas ficou arrasada na casa, com a saída do filho, sabe? Então, depois eu fiquei observando, recordando históricos e observando os casos, né, que vai surgindo e percebendo que, seja num convívio bom, seja num convívio às vezes doloroso, mas sempre quando rompe, tem esse processo, né, de dor. Então, assim, aqueles que conseguiram sair bem jovens, né, dessas amarras, amarras de família, são os felizados. Mas aí, sabe o que eu fico também observando? É que a maioria que sai das amarras de pai e mãe se amarra num casamento. Esse menino aqui, ele vai ser uma exceção, esse rapaz aqui. Porque ele já deixou bem claro aqui que ele não pretende, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Não quero apego com mulheres, a não ser para sexo, mas sei que mesmo assim é perigoso. Eu acredito que por você acompanhar os canais, já ter consciência, né? Você não vai querer casamento, né, na sua vida, assumir mulher, essas coisas, porque você já sabe. Então a tua paz está 100% garantida, né? A tua paz está 100% garantida. Eu tinha todas as razões, pessoal, todas as razões no passado para também ter feito isso e não fiz, né? Fui burro, não consegui fazer. Acho que, concluindo aí o que eu falei do inscrito, né? O que um inscrito de manhã comentou comigo? Ele disse assim, ele falou assim para mim, ele falou, não, mas eu acho que não foi de todo ruim. Ele falou, acho que não foi de todo ruim, porque você não saiu, mas ficou, mas você concluiu seu estudo, você conseguiu sua estabilidade, você não casou, né? Aí remete ao que eu falei anteriormente, né? Muitos que saem, faz besteira, né? Às vezes, não tô mais na casa do meu pai e da minha mãe, mas arrumou mulher, arrumou filho, paga pensão, vive o inferno com mulher ou com ex-mulher. Existem N escolhas que também levam a uma dor e um sofrimento. Aqui, só mais um ponto aqui que eu quero reiterar aqui com você, né? Eu concordo com você quando você fala aqui quando você diz assim, vejam que uma decisão de minha mãe no passado moldou todo o futuro de uma criança. Agora hoje cabe a mim fazer meu futuro e tomar as decisões mais certas. É verdade. Eu te aconselharia buscar ajuda. Faça tipo o que eu estou fazendo, quando você puder. Se você puder fazer um acompanhamento psicanalítico, acho que seria muito bom para você tratar isso aí, sabe? Tratar mesmo, compreender. Quando eu for gravar o meu conteúdo sobre terapia, no primeiro momento da minha fala eu já vou falar de uma questão que eu percebi, meio que uma rivalidade da pessoa que é psicólogo contra aquele que é psicanalista. Eu vou explicar para vocês uma coisa que eu percebi agora, mas eu vou deixar, como eu disse, né, para depois. Se fosse para mim te indicar, eu te indicaria um profissional que seja somente psicanalítico. Recentemente eu contratei um que é psicólogo e psicanalista, e ele se recusou a me ajudar com os conhecimentos da psicanálise. Depois eu vou dizer quais foram os argumentos dele, tá? Eu vou até usar, eu tenho uns áudios tudinho aqui, eu vou tentar usar algumas partes do diálogo que eu tive com ele para colocar aqui para vocês ouvir exatamente a fala da pessoa, né? O que ele... certeza não vai ter nenhum problema porque ele sabe. Eu não dei foi o link do meu canal para ele, mas eu falei que eu tinha um canal aqui, que eu conversava, até expressei que eu poderia em algum momento usar alguma parte, né, da conversa. Ele não importou com isso, não.
E é isso aí, meus amigos. Aqui eu só endosso assim que tudo que a forma como o pai e a mãe cria o filho é determinante. É determinante para a fase adulta, sabe? A fase adulta. Eu desejo que você supere os traumas. Fica aqui o meu pedido para que você lute. Você é um jovem, você tem uma vida inteira. Literalmente você está começando a sua vida agora. 22 anos, está começando a vida agora. Você tem um futuro imenso pela frente, muito, muito futuro. Tem tudo para ser feliz, para construir uma história de sucesso. E eu lhe digo uma coisa, eu termino aqui esse áudio assim, sentindo uma inveja branca. Eu estou muito feliz por você. A minha felicidade só não é maior porque aqui eu falo que se eu pudesse voltar no passado, eu faria diferente. Eu faria tipo como você fez aqui. Faria tipo o que você fez, porque não é bom a gente ficar preso a uma situação como eu vivo hoje, né? Mas eu tô cada um com uma história de vida, né? Você já a maior libertação aí você já conseguiu, né? Aquilo que te fazia mal você já se livrou, você conseguiu se livrar. E hoje até alguém me perguntou aqui, né? Quando é que eu vou sair? Não sei que dia que eu vou sair, não sei ainda. Mas uma coisa eu digo, vai chegar o momento. Eu não sei o dia, mas vai chegar esse momento. Eu estou trabalhando para que o dia que chegar eu esteja firme e forte. Então é isso aí, eu gostaria que os comentários viessem aí, tá? Não guarde mágoa no seu coração pelo que aconteceu, passado não volta, não tem como voltar atrás. Guardar mágoa vai fazer mal para você, vai te prejudicar, então tamo juntos aqui. Se precisar de mim outra vez aí, daqui mais se você quiser mandar outro depoimento, eu tô por aqui, viu? Tô por aqui. Entendo os meus apontamentos, até algumas coisas que eu falei foi no intuito de demonstrar para você que você tem qualidades, você tem muitas qualidades boas, mas alguns pontos que precisa ser melhorado, eu apontei para facilitar para você, né? Aí você mesmo olhe e confirme, né? Se e busque, lute por essa mudança. Ninguém poderá fazer isso por você, somente você. Agradeço aí a confiança de ter nos enviado aqui o relato para mim, para os inscritos. Agradeço a todos que também tiveram a paciência de nos ouvir aqui. A paciência não, a gentileza, né? A gentileza de nos ouvir aqui nesse canal. O meu muito obrigado. Até breve. Amanhã eu pretendo gravar mais um relato aqui de outro inscrito. Grande abraço aí para vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau.